Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 6, 14 a 29. Marcos 6, 14 a 29. E falaremos hoje sobre o legado de João Batista, o servo de Deus, mensageiro, aquele que anunciou a vinda de Cristo Jesus, que pregou sobre a remissão de pecados e o arrependimento. Marcos 6, 14 a 29. Nós faremos a nossa leitura à medida que nós formos avançando, tá? Então, por ser um texto um pouco grande, a gente vai ver quando... A gente vai ler o texto à medida que a gente for avançando na estrutura, tá? Mas antes eu queria começar essa mensagem te fazendo a seguinte pergunta. Eu sei que para alguns essas perguntas talvez possam causar um constrangimento ou um medo, mas essa não é a minha intenção, tá? Mas ainda assim eu quero te fazer essa pergunta. Que é a seguinte: o que você quer que escrevam na sua lápide? Ou seja, como você quer ser lembrado, né? Talvez, aqui no Brasil, né, não é tanto mais costume, até porque é caro, ter alguma coisa escrita na lápide, né? Hoje a gente só escreve, quando escreve, né? Escreve o nome da pessoa, quando nasceu e quando morreu, né? Mas algumas lápides, às vezes, escrevem uma frase aqui e ali, para que as pessoas possam lembrar e saber quem foi aquela pessoa, né? O que ela fez, ou alguma frase que a defina. Então, como você quer ser lembrado? Como um cristão, eu creio que você quer ser conhecido como alguém que amou o Senhor em sua vida, certo? E eu espero que, de fato, isso seja verdade em sua vida, né? Agora, e se descobrirem que, na realidade, você nunca foi uma boa pessoa e nunca foi um bom cristão? Que testemunho você tem preservado na sua vida? Será que, de fato, todos podem dizer que você tem buscado ao Senhor e quando você falecer, as pessoas podem realmente dizer, não, realmente, ele foi um servo de Deus. João Batista foi um homem que deixou um grande legado e um testemunho digno de um verdadeiro cristão. E isso, obviamente, só aconteceu pela graça e pela misericórdia de Deus e porque ele deixou ser usado pelo Senhor. E a exemplo da vida de João Batista, nós podemos tirar alguns exemplos para nós cristãos. Primeiro exemplo, primeiro ensinamento, é de que o cristão não anda escondido. O cristão não anda escondido. Para isso eu quero ler Marcos 6, de 14 a 16, que diz assim: Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Vimos na semana passada que Jesus havia enviado os 12 discípulos para pregar na região de Nazaré, o que foi muito efetivo, pois eles voltaram contando o sucesso. Esse movimento chegou aos ouvidos do rei Herodes, que é um rei autoproclamado da Galileia, que era filho do antigo rei Herodes, que tentou matar Jesus antes de nascer. Então a família de Herodes já tinha um vínculo, digamos assim, com Jesus e João Batista também. As pessoas comentavam sobre os discípulos, e isso chegou aos ouvidos de Herodes, e comentavam principalmente que aquilo que os discípulos estavam fazendo refletia aquilo que
Cristo Jesus, aquilo que Jesus era. E é interessante que ele se refere primeiro a João Batista como se a reencarnação fosse possível, né? João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. E outros diziam que aquele homem era Elias. E aí Herodes responde, né? Ele é profeta como um dos antigos profetas. Depois de Elias, né? Pois Malaquias diz que um novo Elias viria. Então, os judeus acreditavam que Elias, em certo sentido, iria se reencarnar em um novo profeta. Mas Malaquias não está trazendo essa ideia de reencarnação como se fosse algo possível, mas sim de que viria um profeta que seria tão conhecido e tão poderoso quanto Elias, pois ele anunciaria a vinda de Cristo Jesus. E aí alguns outros diziam que era um profeta assim como os do passado, aqueles do Antigo Testamento. Herodes, porém, ouvindo isso, né, ouvindo essa história, ouvindo tudo que as pessoas estavam falando, ele entende que esse Cristo Jesus que estava ali pregando o evangelho na Galileia, pregando o evangelho em Nazaré, era o próprio João, a quem Herodes tinha mandado decapitar, que ressuscitou. Que é o que nós vamos ver da história dos versículos 17 em diante. Herodes, no entanto, ao saber, então, Jesus, ele fica com muito medo, pois acha que ele é, então, a reencarnação de João Batista, a quem ele tinha decapitar, que é o que veremos agora. Isso aconteceu, pois os discípulos não se escondiam. Mesmo após a trágica morte de João, Jesus e os discípulos de João continuaram pregando o Evangelho. O cristão verdadeiro é conhecido e temido por todos. Ele deixa a sua luz brilhar e salga a terra. O cristão verdadeiro, então, ele vive o verdadeiro Evangelho. Ele não se esconde. Ele é conhecido por todos e até mesmo temido. Segundo, versículo 17 até o versículo 18, o cristão se opõe ao mal. Vamos ler versículo 17 e versículo 18, que diz assim: Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. O que acontece aqui na situação é que ele começa a contar a história de como que João morreu. E o primeiro fato é que João, ele se opunha ao mal. Ele se opunha àquilo que estava errado, mesmo contra as autoridades, mesmo contra os líderes. É claro que, em certo sentido, nós como cristãos não devemos nos envolver tanto com política, não é a nossa prioridade, na verdade, como cristão. Não quer dizer que nós não podemos. Existem muitos cristãos e eu creio que cristãos podem sim se envolver com política. No entanto, não é a nossa prioridade aqui nessa terra. Mas quando nós vemos alguma coisa errada, quando nós vemos a injustiça acontecendo, principalmente no mundo, nós devemos sim nos opor a este mal. Diversos missionários que foram para diversos países, como Índia, África, quando viam coisas terríveis acontecendo, eles se opunham àquilo e diziam que era errado. Um exemplo disso, no meio dos índios, era muito comum antigamente, em algumas tribos, eles assassinarem aqueles bebês que nasciam com deficiência. E quando o evangelho começou a chegar nesses lugares, nas tribos aqui no Brasil e Equador e tudo mais, o que acontecia é que os missionários diziam que aquilo não era necessário, pois eles também eram filhos de Deus, eles também mereciam viver, né? Precisavam viver, não havia necessidade
de matar uma criança só porque ela nasceu especial ou só porque nasceu com falta de algum membro do corpo. Então, o cristão deve se opor àquilo que é culturalmente errado, aquilo que é politicamente errado, e Herodes se opõe a este mal. João Batista se opõe a este mal na vida de Herodes. O que acontece é que Herodes, ele havia se casado com a mulher de seu irmão Filipe. A gente não sabe muito bem como que é essa história, tem uma tradição que conta que ele simplesmente pegou essa mulher, que era Herodias, e simplesmente se apaixonou por ela e casou por ela. Nós não sabemos muito bem o que é essa situação, se ele havia matado seu irmão antes ou algo assim. Mas, de fato, o que João Batista dizia como profeta, ele dizia para o rei Herodes: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. O que você está fazendo é um pecado, o que você está fazendo é contra a lei judaica. Então, como rei, ele deveria obedecer à lei e não estava obedecendo à palavra de Deus, não estava obedecendo à lei do Senhor. Então, o cristão, ele se opõe ao mal. Todos nós devemos nos opor, então, ao mal. Terceiro, o cristão é temido pelo inimigo. Versículo 19 e versículo 20 diz assim: Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. O cristão, ele é temido pelos inimigos. O cristão é temido por aqueles que são contra a palavra do Senhor. Herodias odiava João Batista e fazia de tudo para matar, justamente porque ele acusava, justamente porque João Batista, ele pregava como profeta, pregava contra ela e contra Herodes. No entanto, Herodes, ele temia João. Herodes sabia que João estava certo. Herodes sabia que não deveria estar com aquela mulher, porque ele sabia que João Batista era de fato um homem justo, era de fato um homem santo, era de fato um homem de Deus. E por isso Herodes mantinha João Batista em segurança. E até mesmo quando ouvia, ele ficava, o texto diz que ficava perplexo. Essa palavra perplexo aqui poderia ficar trazida como assustado, admirado, porque de fato ele pregava a verdade, ele pregava a palavra de Deus, ele gostava de ouvir João, mas ele sabia que o seu pecado era maior. Então o cristão, ele é temido pelo inimigo. Quando a gente acusa as pessoas, quando a gente prega o evangelho, quando a gente fala da verdade, quando a gente prega contra o pecado, as pessoas sabem que estão erradas. Elas sabem que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Elas sabem que elas precisam viver uma vida para agradar ao Senhor. Mas muitas vezes não fazem porque temem. Muitas vezes não fazem porque não têm coragem de buscar ao Senhor. Mas a realidade é essa, que o cristão, ele deve ter coragem de pregar o evangelho, porque ele será temido pelo inimigo. Nós somos temidos até mesmo pelo diabo, porque o diabo sabe que não consegue fazer nada contra nós sem a permissão do Senhor. Quarto, o cristão é perseguido pelo inimigo. Versículos de 21 ao 25, que diz assim: Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João
Batista. Essa situação é bem triste, na verdade, né, da forma como João Batista morreu, faleceu, e nos ensina que, em muitas situações em nossas vidas, pela permissão de Deus, nós sofreremos sim a perseguição dos inimigos, até mesmo a morte. No entanto, tudo de acordo com o propósito e a graça do Senhor. Graças a Deus nós vivemos em um país, nosso país Brasil, em que nós não somos perseguidos, talvez até por culpa nossa, talvez porque não estamos fazendo como Herodes, como João Batista, de realmente ir e falar a verdade como deveríamos falar. No entanto, nós não estamos num país que somos perseguidos pelo governo. Sim, poderemos chegar no momento em que isso aconteça, e talvez até seja bom, porque realmente o cristão, ele pode ser que na perseguição viva o verdadeiro evangelho, né, e não se esconda atrás de ideais que são contra a palavra de Deus. No entanto, nós devemos saber que pode ser que em alguns momentos soframos perseguição por conta de pessoas que odeiam a Cristo, pessoas que talvez foram machucadas por igreja no passado, pessoas que talvez só odeiam mesmo o crente e quer perseguir, e quer até mesmo matar. Graças a Deus isso não acontece no nosso país, raramente acontece, mas ainda assim existem muitas situações em que pessoas são perseguidas por serem cristãs, até mesmo dentro da sua família. Se você postar algum ideal cristão, alguma verdade cristã na internet hoje, já é difícil, porque você vai receber muitos, como é chamado, né, muitos haters, muitas pessoas te odiando. Hoje, quando um pastor prega e coloca sua mensagem no YouTube, como eu estou fazendo aqui também, a gente sente um tipo de temor naquilo que a gente fala, porque pode ser que alguém pegue aquilo que a gente falou e seja usado contra nós. O Augusto Nicodemos mesmo comentou que quase todos os meses ele precisa ir a júri para defender aquilo que ele disse, principalmente quando ele fala alguma coisa contra o movimento LGBT ou contra o aborto ou algo nesse sentido. Sempre alguma pessoa vai e tenta processá-lo por aquilo que ele disse, e muitas vezes ele tem que ir a júri para poder se defender, para não acontecer algo pior com a sua vida de fato, né? Então, quanto mais um pastor fica famoso também na internet, ele tem que saber que ele vai receber perseguições, que ele vai receber palavras de ódio, e que nós também podemos receber isso dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dos nossos familiares, de colegas, da escola. Nós também receberemos palavras de ódio se realmente pregarmos a palavra de Deus. E isso é algo certo, né? O cristão, ele é perseguido pelo inimigo. Ele tem que saber que se ele estiver pregando a palavra de Deus verdadeiramente, ele vai ser assim, então, perseguido. E é o que aconteceu com João Batista. A filha, né, de Herodes, a filha, na verdade, de Herodias, perguntando à sua mãe, né, pede a cabeça de João Batista. Já imaginou isso? Alguém pedir a sua cabeça. Já imaginou? Alguém ter esse poder de poder dizer, não, quero a cabeça de tal pessoa, quero a sua cabeça num prato. Coisa terrível, de fato, né? Pensar numa situação como essa. Quinta verdade, o cristão sofre oposição. Versículos 26 até o versículo 28 diz assim: O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem,
e esta, por sua vez, a entregou à sua mão. Apesar de haver pessoas que fiquem tristes com essas situações do que acontecem com os cristãos espalhados pelo mundo, nós devemos saber e entender que, de fato, o cristão ele vai sofrer oposições. Como nós já falamos um pouco acima, né, que é perseguido pelos inimigos. Existem inúmeras situações de cristãos espalhados pelo mundo que sofrem oposições que nós nem imaginamos. E nós devemos sempre lembrar disso. Eu recomendo que você entre pelo menos uma semana no site do Portas Abertas e pesquise lá no Google, né, portasabertas.com.br, que você já vai encontrar esse site. Nós temos aqui no culto, né, algumas revistas que você pode até mesmo pegar e levar para casa e ler essas revistas do Portas Abertas, da missão Portas Abertas, que mostra justamente o que acontece com muitos cristãos espalhados pelo mundo. E acontece nessa situação de João Batista. Ele foi, em certo sentido, o primeiro mártir da história da igreja. Depois veio Estevão, né? Que também faleceu, que também foi morto a pedras. E temos diversas outras histórias tão terríveis. Depois dá uma pesquisada, se você gosta de história da igreja, dá uma pesquisada do século II até o século V, IV. Quantos cristãos que foram assassinados no Coliseu por conta de uma perseguição, por conta de oposições. No entanto, um grande historiador do passado, ele disse que o sangue dos mártires, né, os mártires são as pessoas que morrem por amor a Cristo. Ele diz o seguinte, que o sangue dos mártires, eles são a semente da igreja. Então a ideia é que quanto mais as pessoas tentam matar os crentes, mais o sangue, o evangelho ele cresce, mais a igreja cresce. Isso é verdade. O cristão ele sofre oposição em muitos lugares. Talvez você não sofra tanto assim. Se você não sofre tanto assim, lembre-se que pessoas sofrem. Lembre-se que pessoas são mortas por causa do evangelho e ore por elas diariamente. E versículo 29, o último versículo, é a parte boa de tudo isso, né? Que diz assim: os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. O que isso tem a ver? Tem a ver que o cristão, apesar de tudo, apesar de sofrer, apesar de receber oposição, perseguição, apesar de ter se oposto ao mal muitas vezes, o cristão é verdadeiro. Ele deixa um legado. Ele deixa um legado. Eu fiz a pergunta no início, né? Como que você gostaria de ser conhecido pelas pessoas depois da sua morte? E eu espero que seja assim como João. Um servo fiel ao Senhor, que foi fiel até a morte e que foi decapitado, mas não negou a verdade, e principalmente a verdade de Deus. Ele permaneceu até o fim, ao ponto de que no final da sua vida, depois dele ter morrido, na verdade, os seus discípulos, eles vêm, assim que eles sabem disso, eles vêm e levam o corpo dele e honram a sua vida colocando em um túmulo. Se João Batista fosse um péssimo cristão, se João Batista não tivesse vivido o verdadeiro evangelho, ele não teria discípulos, não teria amigos, não teria pessoas para resgatar o seu corpo e o honrar. Eles deixariam lá na prisão, apodrecendo, mas não.
Esses discípulos, de fato, honraram o seu mestre e perceberam que o legado que ele deixou foi um legado importante. E por isso que eu te aconselho a pensar sobre isso. Que legado que eu tenho deixado? Como que eu estou vivendo o verdadeiro Evangelho? Para resumir, nossa ideia principal é que o verdadeiro cristão é fiel ao Senhor, resiste ao mal e enfrenta perseguições, mantendo seu legado até o fim. O verdadeiro cristão é fiel ao Senhor, resiste ao mal e enfrenta perseguições, mantendo o seu legado até o fim. Para encerrar, quero ler 3 versículos que nos mostram, nos dão uma ideia geral sobre essa ideia de perseguição e de legado. Primeiramente, Mateus 5, 10 a 11. Mateus 5, Mateus 5, 10 a 12. Tá? Como está passando aqui no slide, então eu vou falar rapidamente aqui. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. De fato, Cristo nos ensina que nós somos bem-aventurados se formos perseguidos por causa de justiça, se formos perseguidos por causa da causa de Cristo Jesus. Mesmo quando as pessoas nos insultam, nos perseguem, mentem contra nós, ainda assim podemos alegrar e nos exultar, porque a recompensa, nossa recompensa nos céus, ela é grande. Ela é grande. Isso foi feito com os profetas, isso foi feito com os heróis da fé, como diz lá em Hebreus 11, e isso também pode ser que aconteça com a gente. A recompensa que Deus nos dará é incomparável com o pouco de sofrimento que passaremos aqui na terra. Vale a pena ser um cristão fiel até a morte, mesmo que seja morte de cruz ou decapitação, vale a pena ser um cristão fiel. O segundo texto é de Atos 2, 24. Atos 2, 24, que diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nada devemos considerar, não devemos considerar nossa vida preciosa, desde que a gente cumpra a missão que nós recebemos do Senhor. E qual missão é essa? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E o último versículo está lá em 2 Timóteo 4, 7 a 8, em que Paulo diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a vinda do Senhor. Você tem guardado, combatido o bom combate, guardado a sua fé, vivido de fato o verdadeiro Evangelho? O que você quer então que escrevam na sua lápide? Ou como você quer ser lembrado pelas pessoas? Espero que você seja conhecido como um cristão que não anda escondido, como um cristão que nunca negou a fé, mas sempre falou a todos: não, eu sou cristão. Sempre falou a todos: eu de fato sou cristão, eu de fato amo o Senhor. Segundo, eu espero que você seja um cristão que possa se opor ao mal. Que sempre quando você vê alguma coisa errada, você toma a frente e diz: não, isso aqui está errado. No seu trabalho, na sua casa, em todo momento, nós devemos ser cristãos que falem a verdade e digam: isso aqui está errado. Terceiro, eu espero que você seja conhecido como um cristão que é temido pelo inimigo. E não amigo do inimigo, mas que pessoas que fazem o mal, que praticam o mal, te odeiem por causa disso, né? Você, de fato, é temido como aquele cara que vai chegar e dizer: olha, isso aqui está errado, e as pessoas temem a sua presença.
Eu espero que você seja um cristão também que seja perseguido pelo inimigo. Não desejo a perseguição, mas desejo que você seja perseguido por causa de Cristo Jesus. Se você pregar o verdadeiro evangelho, saiba que você será perseguido. Eu espero que você seja um cristão também que entenda que pode ser que você sofra oposição. Pode ser que pessoas te façam até um mal que você nunca imaginou. Talvez você perca um emprego por ser cristão. Talvez você perca até mesmo o seu relacionamento, o seu casamento. Mas se você se manter fiel ao Senhor, tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa posição, valerá a pena. E por fim, eu espero que você seja um cristão, que deixe um legado, que deixe uma história. Se eu um dia tiver o infeliz, não é feliz, mas o infeliz, a infeliz oportunidade de fazer o seu enterro, eu espero que eu possa ter palavras boas para dizer sobre a sua vida. Eu espero que outras pessoas aqui também possam dizer, de fato, aquela pessoa, aquele nosso irmão, ele completou a carreira. De fato, ele foi fiel ao Senhor. Como você quer ser lembrado? Espero que toda essa história aqui de João tenha te motivado a viver ainda mais o verdadeiro Evangelho. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos abrir a Tua Palavra e entendê-la corretamente. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos o Teu verdadeiro Evangelho. Meu Pai, quantas vezes nós damos um mau exemplo, quantas vezes nós negamos a fé, quantas vezes nos escondemos, muitas vezes não queremos nem que as pessoas saibam que nós somos cristãos. Mas, ó Pai, nos ajude a viver o verdadeiro Evangelho, não escondido, mas sendo luz deste mundo e sal desta terra. Meu Pai, pedimos que o Senhor ajude essa igreja a ser diferente nesta nossa cidade, que pessoas possam nos conhecer porque realmente pregamos o verdadeiro Evangelho, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que nos taquem pedra. Ó Pai, nos ajude a pregar o verdadeiro Evangelho, que é contra o pecado, mas esse Evangelho que salva vidas, que restaura almas. Meu Pai, eu peço que cada um desses meus irmãos possam deixar um legado verdadeiro e que sejam exemplo do que é ser um servo de Cristo Jesus. Ó Pai, eu peço que o Senhor seja glorificado não só na nossa vida, mas também em nossa morte. É o que oramos, pedindo a graça de Cristo Jesus. Amém.